Sandra, qual é a abrangência da incubadora cooperativa de costura? O nosso projeto de incubadora de cooperativa de costura, ele está presente nas 5 cidades que compõem o polo, que é Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, tá? E são 6 incubadoras no total. Santa Bárbara abriga 2 incubadoras, principalmente por conta de questões territoriais, alguns espaços vazios urbanos, foram criadas em Santa Bárbara 2 incubadoras, para atender toda a mão de obra necessária, tá? O objetivo do projeto é aumentar isso e desenvolvermos novas incubadoras de cooperativa dentro de todas as cidades. Isso tem sido discutido amplamente com todas as prefeituras. Esse regime empresarial de cooperativismo, de microempreendedores individuais, né, também é mais uma possibilidade, mais uma alternativa encontrada e estimulada pelo Polo Tectex, dada as condições encontradas na região, dada as especificidades específicas da região do Polo Tectex, que envolvem esses municípios, esses 5 municípios, e essa é uma característica que propicia a formação dessa rede de empresas, desse arranjo produtivo local, né? Mas, como foi já apontado, existem algumas limitações, algumas lacunas que ainda precisam ser trabalhadas e o esforço nesse sentido ele precisa ser conjunto, ações conjuntas e coordenadas para que a indústria e principalmente a sociedade obtenha o tão almejado desenvolvimento local, regional. Então, nesse sentido, quais outras ações o Polo Tectex vem desenvolvendo para suprir ou pelo menos para administrar parte dessa lacuna identificada, já apontada pelo professor José Eduardo, apontada nas visitas realizadas a essas empresas, diagnosticada também por meio da atividade de extensão desenvolvida aqui pela aluna Fabiana. Então, quais outras atividades, quais outras possibilidades que esses empreendedores, sejam eles individuais, sejam eles pertencentes ao projeto APL ou a outros projetos, como o projeto de cooperativa, ou ainda potenciais empreendedores que vêm buscando alternativas para suprir essa lacuna de falta de estímulo à competitividade de forma isolada? Como que o Polo tem se inserido nesse espaço e tem estimulado a competitividade, principalmente para suprir essa lacuna da capacitação das pessoas? Hoje, o Polo tem desenvolvido, junto com a BDI e a Fundação Vanzolini, um programa que nós chamamos de Programa de Qualidade e Inovação. É um programa que visa o desenvolvimento inovativo dentro das empresas, através de treinamentos em ferramentas de qualidade e também de consultoria, né? Então, é um programa que vai ter aí aproximadamente 700 horas, vão ter diagnósticos dentro das empresas, acompanhamentos, enfim, para trabalhar com o setor têxtil voltado para a inovação e melhoria da competitividade desse setor, né, dentro da nossa região, do próprio estado de São Paulo e também do Brasil. Mas essa inovação se dá mais em processo, não? Porque e não em todas as empresas, por causa do investimento que nós observamos, era muito pequeno ainda. As empresas têm muito problema ainda de conseguir financiamento em bancos, na questão do aval principalmente, né? Talvez eles estejam indo para banco já em última instância, né? E como é que o Polo, o Tectex, tem contribuído nesse sentido para as empresas? Bom, com relação à inovação, no início do desenvolvimento do projeto, foi até interessante porque, de um ponto de vista, o setor têxtil é um dos que mais inova, visto que nós temos aí o Fast Fashion, que é um lançamento de produtos novos a cada semana. Mas não é nisso que nós estamos falando de inovação. Portanto, existe um diagnóstico que é feito com as empresas para medir
quanto é de qualidade e inovação que cada empresa participante desse projeto tem ou está inserido, e aí sim é trabalhado com cada empresa ou com cada grupo de empresa o que é necessário para que ela desenvolva de inovação. E aí sim, sendo em processos, sendo em produtos, mas aí não em moda, mas visando qualidade ou a inovação do próprio tecido, o que pode ser feito ali, né, dentro desse processo. E para melhorar essa situação de falta de planejamento estratégico e tudo mais, o Polo vem desenvolvendo um programa também chamado de Formação de Empreendedor Têxtil, que é um programa voltado para quem quer iniciar um negócio no setor têxtil ou um microempreendedor individual que está começando agora e não tem o conhecimento, estratégias de gestão suficiente. Então, dentro de 18 meses, o Polo, junto com esse empreendedor, vai desenvolvendo um plano de negócios, um plano estratégico, para que, ao final desse período, ele saiba exatamente o que ele vai fazer, quais são os objetivos e para onde ele vai, né? Para não ficar tanto nessa dependência apenas das instituições financeiras ou só perceber que ele vai precisar recorrer a essa quando ele, de repente, o problema está maior do que o esperado, né? Apesar das parcerias que hoje o Polo tem com as instituições financeiras, essas parcerias não garantem que o empresário vai conseguir. Tudo depende da saúde da empresa. E o que o Polo quer fazer é auxiliá-lo para que ele note, antes que a saúde da empresa fique complicada, né, fique difícil de se solucionar, que ele tome as medidas necessárias. E aí, tanto da parte comercial, na parte financeira, na parte de marketing, na parte de inovação, na parte de qualidade, para que haja um real desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja sustentável, não seja algo passageiro. Isso é interessante, porque quando nós fizemos a pesquisa, tinha empresário que tinha adquirido máquinas e não conseguia operar as máquinas por falta de empregado, de mão de obra. Quer dizer, é questão de planejamento, né? Antes de adquirir a máquina, formar a mão de obra que vai mexer na máquina, trabalhar com essa máquina. E você tocou um outro ponto, que é a questão de planejamento também, da questão de estratégia, porque eu tinha empresário lá dizendo que tinha uma limitação no mercado brasileiro, né, para a produção dele. Ele estava produzindo, não estava conseguindo colocar, porque tinha limitação. Me parece muito mais uma questão estratégica, que eu vejo que o Polo está contribuindo com isso aí. Estamos. Esse é o objetivo do Polo, trazer um desenvolvimento sustentável para o empresário, trabalhando sempre diante das necessidades que a empresa tem. Então, de acordo com a necessidade do empresário, o Polo vai buscar os parceiros, toda a governança, para trabalhar em conjunto. Essa é a visão que o Polo tem com relação ao empresário. E aí que o projeto de extensão atua, né? Ele vem para tentar suprir essas necessidades da sociedade e ver quais são as melhorias que precisam ser feitas. E a reunião, né, a união dessas empresas é importante para o espírito de colaboração entre elas. Nesse sentido, percebe-se então a importância dessa associação, do desenvolvimento de vínculos conjuntos entre várias instituições, né, principalmente instituições públicas e privadas, dado que a necessidade da região ela deve ser monitorada constantemente, não é, Sandra? Né? Então, as atividades, as parcerias entre a universidade, entre outras instituições de ensino, prefeituras, órgãos públicos. Então, em geral, isso contribui para que a identificação das necessidades elas sejam apontadas. A partir dessa identificação, seja feito um planejamento de quais ações coordenadas podem ser desenvolvidas visando estimular ainda mais essa atividade de cooperação entre os associados ao Polo Tech-Tex. Seja essa associação voltada para a participação no projeto do arranjo produtivo local ou em outros projetos que são desenvolvidos então aqui na região, né? Então, nesse sentido, como foi apontado, a questão da inovação
é uma questão importante que envolve não só o setor têxtil, mas todos os setores da sociedade, dado que nesse ambiente de mudança constante, a inovação, seja ela em processo, seja ela em produtos, ela também ela pode ser tanto impulsionada a partir de uma necessidade identificada já pelos vários atores, identificada na região, ou pode ser também ser impulsionada por meio de algo que se identifique, né, como novo, como um potencial para se desenvolver, uma nova maneira de se desenvolver a produção, um novo tecido. Então, nesse sentido, as ações de articulações de outras instituições, ela se mostra viável, né? Porque assim o conhecimento ele pode ser construído e podemos, a partir dessa construção, traçar novas estratégias, né, que possam minimizar as deficiências relacionadas à falta de capacitação que parece ser premente nos dias atuais nessa região. Nesse sentido, professor Eduardo, foram apontados na pesquisa outras dificuldades além da capacitação? Há alguma outra variável que também foi destacada por esses empresários? A gente já colocou que essa questão de uma questão estratégica, que é a limitação do espaço, né, do mercado que eles apontavam. Mas, por outro lado, ficou muito interessante observar a força que o polo tem com as empresas no sentido de agregar os associados, tá? Porque ações, por exemplo, compra conjunta de matéria-prima, gestão de estoque em período de sazonalidade, participação em feiras conjuntas, essa é uma ação que a gente vê que os associados promovem entre si com o apoio, com a gestão do polo Tectex. E isso é muito importante para a pequena e média empresa. O que nós tentamos fazer ao máximo é criar essa sinergia também entre os próprios associados, para que eles também aprendam que trabalhar em conjunto é importante. Realmente, essas reuniões, como identificado, já exposto também pela Fabiana, né, as reuniões, esse espaço para reunião e diálogo entre esses parceiros, ele é fundamental, porque é nesse ambiente que se tecem as relações de cooperação, né? Essa aproximação ela é vital. Nesse sentido, há muito ainda o que se desenvolver, há um potencial da região, né? E para que possamos estar discutindo um pouco mais a importância de alguns elos e de algumas lideranças locais para a mobilização de grupos sociais, há necessidade de se identificar quais são essas lideranças que realmente promovem esse avanço no desenvolvimento da região. O programa Os Desafios da Metrópole volta em instantes e no próximo bloco debate sobre a importância dessas lideranças locais nessa região tão importante para o desenvolvimento econômico de Campinas, né, e para toda a sociedade. Agora esperamos por você.